Submissão Espiritual, por Stephen Covey. Capítulo 1. O que é submissão espiritual? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lemos assim em Efésios, capítulo 5, verso 21. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, encontramos: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos-te e agradecemos por tua graciosa provisão, pelo sangue de teu Filho amado e pelo novo e vivo caminho que ele consagrou por nós. E com ele, como nosso grande sumo sacerdote, podemos nos aproximar do teu trono de graça. Agradecemos-te porque agora estamos em tua presença. Possa a tua glória encher a casa. Senhor, pedimos que todas as coisas que se levantam contra ti sejam removidas neste momento. Oramos para que possamos estar diante de ti, colocados sob a tua luz. Permita-nos ver a luz em tua luz. Confiamos que o teu Espírito Santo abrirá os nossos olhos e o nosso entendimento, para que possamos verdadeiramente ser guiados em tua verdade. Reconhecemos, Senhor, naquilo que nos diz respeito, que há tudo o que é contra ti e contra a tua verdade. Mas te agradecemos e louvamos, porque tu vencestes, tu abristes o caminho, tu nos destes teu Espírito e tua palavra. Assim, nós apenas confiamos em teu Espírito e em tua palavra para fazer a tua obra. E queremos que tu realmente ganhes cada um de nós para a tua própria glória. Pedimos no teu precioso nome. Amém. A submissão espiritual é um assunto muito importante e a Igreja de Deus precisa ouvir sobre ele, pois tem muito a ver com a preparação da noiva do Cordeiro. Quando pensamos em Deus, começamos com autoridade, porque Deus é a autoridade do universo. Sua autoridade é original, é inerente, é direta e deve ser absolutamente submetida e obedecida. Mas quando falamos sobre o homem, creio que não deveríamos começar com a autoridade. Na realidade, quando falamos do homem, poderíamos colocar esse pensamento de autoridade bem longe da nossa mente e começar com submissão. Olhemos para a posição do homem no universo. O que é o homem? Qual é sua posição no universo? Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança e deu a ele domínio sobre as aves dos céus, os animais do campo e os peixes do mar. Depois de criar o homem, Deus o colocou sobre todos os seres criados e deu a ele autoridade sobre todas as criaturas viventes. Assim, na verdade, o homem está acima de tudo, mas sob alguém. O homem é criado para estar sob todas as criaturas viventes. Contudo, está colocado sob a autoridade de alguém, isto é, Deus. Enquanto mantiver sua posição como aquele que está sobre todos, mas sob alguém, então ele estará bem. Mas sempre que se esquecer de que está sob alguém e se lembrar apenas de que está sobre tudo, então ele estará em grande dificuldade. O homem é criado para se submeter a Deus e para obedecer-lhe. Somente quando se submeter a Deus é que está apto para subjugar todas as coisas para ele. Depois que criou o homem e o colocou naquele belo jardim, o jardim do Éden, Deus lhe deu somente um mandamento: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Assim lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Por que Deus lhe deu o mandamento? Ele havia dado tudo ao homem. Ele poderia comer de todas as árvores do jardim do Éden. No princípio, o homem comia frutas, e no jardim do Éden havia todos os tipos delas. Todas eram boas e agradáveis. Havia muita variedade e todo tipo de sabor para o homem comer. E o melhor de tudo, ele podia comer da árvore da vida. Deus disse: "Você pode até mesmo tomar a minha vida. Eu lhe dou a minha vida. Não dou apenas todas as frutas, mas me dou a você, e você pode me tomar." Ele deu tudo, e apenas um fruto era proibido. Por quê? Penso que há muitas razões, mas uma delas é para lembrar ao homem que ele está sob Deus. Ele é criado para estar sob a autoridade de Deus. Essa é a posição que ele deve guardar. Desde que mantenha sua posição de submissão a Deus, então ele pode exercer domínio sobre as aves do céu, os animais do campo e os peixes do mar. Hoje sabemos que o inimigo tentou Eva no jardim do Éden. Sabemos o que realmente aconteceu, mas de alguma forma Eva se afastou de seu marido. Eles deveriam estar juntos. A vontade de Deus é que fossem um e não estivessem separados. Mas, de alguma forma, ela se afastou de Adão. O que a levou a se afastar e para onde ela estava indo? Evidentemente, havia alguma coisa em seu coração. Algo que queria ver, provavelmente por curiosidade. A curiosidade é algo maravilhoso, mas também é muito terrível. De alguma forma, a curiosidade capturou Eva e ela se afastou de Adão. Ela foi até a árvore do conhecimento do bem e do mal, olhou para a árvore e começou a se maravilhar. Pensemos com respeito à tentação. O tentador veio e disse: "É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?" Lemos isto em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Você sabe o que ele queria dizer? Já que o homem vivia do fruto das árvores naquele tempo, se Deus não lhes permitisse tomar o fruto, então ele seria cruel por dar a eles vida, mas não permitir que fosse sustentada. Assim, Satanás injetou um pensamento cruel na mente daquela Eva curiosa. Certamente não era verdade. Qualquer um deveria saber. Contudo, Satanás propositadamente injetou este pensamento. Deus é tão cruel que criou você sem lhe dar a comida de que precisa? É claro que Eva não poderia aceitar aquilo completamente, mas de alguma forma aceitou algo daquela sugestão má, porque disse: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele." Lemos assim em Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. Deus nunca disse isso. Foi Eva que o acrescentou. Em outras palavras, Deus é irracional. Assim Satanás disse: "Bem, você sabe por que Deus não permitiu que o comesse? Se você o comer, saberá o bem e o mal e será como Deus. Você mesma será Deus. Você não precisa mais dele. Deus é ciumento, não quer que você seja como ele. Essa é a razão por que proibiu você de comer daquela árvore." De algum modo, Eva foi enganada. Ela tomou o fruto e o comeu. Ou seja, rebelou-se contra a autoridade de Deus, contra o seu mandamento, manifestou sua vontade própria. Por trás da sua rebelião está a vontade própria. Ela substituiu a vontade de Deus pela sua própria vontade. Depois de comê-la, provavelmente Adão, que estava tentando encontrá-la, veio e ela deu a ele para comer. E Adão o tomou. Muito embora tenha sido a mulher que foi enganada, Deus deu a Adão a responsabilidade.
Nesse ato de rebelião, Eva violou duas ordens divinas. Primeiro, violou a ordem divina para o homem. Ela se rebelou contra o senhorio de Deus. Ao mesmo tempo, rebelou-se contra a autoridade delegada de Deus, porque na ordem divina o marido foi colocado como cabeça da família. Assim, nesse único ato, na realidade ela violou ou se rebelou contra duas autoridades: a autoridade direta de Deus e a autoridade indireta do homem. A autoridade original de Deus e a autoridade dada ao homem. Ela quebrou ambas, mas Deus responsabilizou Adão. Por quê? Quando Deus disse que ele poderia comer de todas as frutas, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse mandamento foi dado diretamente a Adão. Segundo a sequência de Gênesis capítulo 2, Eva foi criada depois disso. Então o mandamento foi dado diretamente a Adão. Eva o ouviu dele, por isso Adão foi mais culpado do que Eva. Deus fez Adão o cabeça da família e ele era responsável por tudo o que acontecesse nela. Ele não devia ter permitido que Eva o deixasse para ficar vagueando. Ele tinha de ter tomado conta dela. Por algum motivo ele falhou em sua responsabilidade sobre sua esposa. Eva foi enganada, mas Adão pecou deliberadamente. Quando ela lhe deu aquele fruto, Adão sabia muito bem que isso era proibido. Ele conhecia muito bem a consequência. Contudo, escolheu sua esposa em vez de Deus. Ele estava preocupado em perder a sua esposa. Ele amou tanto sua esposa que estava disposto a perder Deus. Foi um pecado deliberado. Por isso a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através do homem, e esse homem foi Adão, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12. Observemos sobre a natureza adâmica. Porque assim como em Adão todos morrem, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, depois que Adão e Eva se rebelaram contra Deus e reivindicaram sua vontade própria, houve uma mudança na própria vida do homem. O pecado entrou no mundo e contaminou e dominou a vida humana. Ela foi corrompida, poluída. Essa vida humana se tornou rebelde e egoísta. E em Adão todos morreram. Em outras palavras, todos aqueles que vieram de Adão herdaram a sua natureza, e ela é pecaminosa, corrupta, rebelde e egoísta. Por isso, precisamos reconhecer que a rebelião não é algo que aconteceu no princípio da história humana. Não é algo que aconteceu uma vez no Jardim do Éden. A partir desse primeiro ato de rebelião, a rebeldia se tornou a natureza humana. Todos nós herdamos essa vida de rebeldia. Todos nós somos pessoas egoístas. Desconhecemos a submissão. A obediência simplesmente não é o nosso caráter. Isso inclui você e eu. Meditemos no engano da aparência exterior. Quando tentamos analisar os seres humanos, notamos que algumas pessoas parecem mais submissas, enquanto outras parecem mais rebeldes. Mas não podemos nos iludir, pois isso é um engano. Mesmo aqueles que parecem ser mais submissos do que outros, não o são. Lembre-se, é apenas uma aparência exterior, não é real. Pode ser pelo costume, por exemplo, no Oriente, por causa da longa tradição e do costume, as mulheres parecem ser mais submissas do que os homens, mas você não as conhece. Ouvi dizer que as mulheres chinesas são mais enérgicas do que os homens. Talvez por causa da educação ou do ensino, os chineses recebem os ensinamentos de Confúcio. Uma falsa atmosfera é criada para parecer que elas são mais submissas. Tal submissão é irreal, é supressão, é doloroso porque por dentro o coração está fervendo, causando uma porção de úlceras. Além disso, quando as pessoas que parecem ser muito submissas se achegam às coisas de Deus, elas são imediatamente testadas. Quando você se achega às coisas de Deus,
Há uma posição natural, uma rebelião natural dentro de você. Há uma resistência. Todos nós queremos mais a nossa própria vontade do que a vontade de Deus. Isso é natural para nós, é de nascença. Não é algo adicionado nem ensinado a nós, é de nascença. Precisamos reconhecer isso. Penso que a razão pela qual a submissão espiritual é tão rara é porque não reconhecemos o quanto somos rebeldes. Somos irremediavelmente rebeldes, sem conserto. Você não pode melhorá-lo, não pode educá-lo. Essa é a razão por que a disciplina é tão necessária. Abordemos sobre a necessidade de disciplina. Provérbios é o livro da sabedoria. Certamente ele trata com o comportamento humano, os relacionamentos humanos. Por isso, em Provérbios, a disciplina é mencionada muitas vezes. Por que a disciplina é tão necessária? Se formos naturalmente submissos e obedientes, não precisamos de nenhuma disciplina. A vara é para as costas do falto de senso. Assim lemos em Provérbios, no capítulo 10, versículo 13. Em Provérbios, capítulo 22, verso 15, encontramos: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 3, ainda encontramos: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. E o último verso: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Lemos isto em Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Algumas vezes você se pergunta por que a vara é necessária. Hoje as mentes modernas pensam que ela não é necessária. Você não deve espancar seu filho. Você deve dispensar a vara. Você não deve disciplinar porque a natureza humana é tão boa, tão perfeita. Portanto, deixe-o crescer, deixe-o se expressar livremente, encoraje-o a isso. Bem, você sabe o que acontece. A tolice está apegada ao nosso coração e ela só é afastada através da disciplina. Assim, tudo isso nos mostra quão importante é compreendermos que em nós, em nossa carne natural, a submissão não pode ser encontrada. Não existe algo como a obediência. É a rebelião, é a vontade própria. Quanto mais cedo compreendermos isso, melhor. Deus nos deu todas as coisas e nos pede apenas submissão e obediência. Consideremos acerca da submissão e obediência. Para deixar esse assunto mais claro, penso que as palavras chinesas são maravilhosas. Em chinês, quando falamos sobre obediência, existem duas palavras que representam os dois lados da submissão e da obediência. Suen, que significa obedecer, seguir, fazer tudo o que é mandado. É um ato, uma ação. E Fou, que é uma atitude do coração, é render-se, se submeter. A submissão é mais que uma atitude interior. Você tem uma atitude interior para se sujeitar, para se submeter, para se entregar. E então isso pode ser expresso em ação com a sua obediência. Você faz tudo o que o mandam fazer. A submissão sem obediência é falsa, é pretensão, é irreal. Porque se houver submissão real, há a obrigação de ser obediente. Se você tiver essa atitude, ela tem de ser colocada em prática. Mas a obediência sem submissão também é irreal. É apenas uma aparência externa, não é aceitável. Você se lembra da história que o Senhor contou dos dois irmãos em Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 30? Quando o pai disse ao filho mais velho para ir trabalhar na sua vinha, ele respondeu que não queria, mas se arrependeu e foi. Quando o pai falou da mesma maneira ao outro filho, ele respondeu que iria, mas não foi.
Assim, algumas vezes você pode se submeter, mas não fazer. É apenas uma palavra, não um fato. É irreal. Algumas vezes você pode se rebelar, mas então se arrepende e o faz. Então, o importante é entendermos que a Deus precisamos dar submissão e obediência absolutas. De fato, Deus se deleita em nossa obediência. Quanto mais você obedece, mais Ele dá. Veja Abraão, o pai da fé. Quando a glória de Deus apareceu a Abraão, ele obedeceu. E a cada passo de sua obediência, Deus o abençoou mais e mais. Quando ele ofereceu Isaque, Deus jurou por si mesmo. As suas palavras são eternas. Contudo, ele fez um juramento, como se essas palavras não fossem suficientes para tranquilizar Abraão, para abençoá-lo. O livro de Jó é o primeiro registro escrito na Bíblia, cronologicamente falando, porque os primeiros 5 livros foram escritos por Moisés. Mas Jó, evidentemente, viveu no tempo dos patriarcas. Embora não fosse israelita, ele era edomita. Qual é a lição que Deus quer que o homem aprenda? Se você ler o livro de Jó, descobre que Deus quer que ele aprenda uma lição, que é a submissão e obediência. Jó era um homem perfeito. Ele temia Deus. Ele era reto, justo, muito cuidadoso. Mas havia algo nele. Deus sabia que havia uma justiça própria nele. Jó era tão bom que era justo por si mesmo. Assim, Deus permitiu que o tentador entrasse e realmente o abalasse. E finalmente ele aprendeu a lição, conforme Jó capítulo 42. Jó perguntou: por que um homem tão bom e perfeito como eu sofre tanto? É Deus quem dá e é Deus quem tira. Louvado seja o Senhor. Contudo, de algum modo, dentro do coração de Jó havia uma murmuração, uma queixa. Ele não podia entender e questionou a Deus. Ele desafiou-o a argumentar com ele. Deus não argumentou com Jó. Seus amigos argumentaram com ele, mas com argumentos errados. Deus não argumentou com Jó. Tudo o que ele fez foi mostrar-lhe a sua glória. E quando Jó viu a glória de Deus, disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Lemos em Jó capítulo 42, versículos 2, 5 e 6. Jó aprendeu a lição da submissão e obediência. Quando você se achega a Deus, precisa saber quem Ele é. Ele é soberano. Você precisa ver a sua autoridade. Você precisa ver a sua glória. Você não pode questioná-la. Tudo o que você precisa fazer é se submeter, se arrepender no pó e na cinza. É essa a sua posição. Essa é a nossa posição diante de Deus, e é uma posição abençoada. Quando Jó chegou a essa posição, Deus o abençoou com uma porção dobrada. Analisemos a questão da meia obediência. Tudo o que Deus requer de nós é obediência. Damos isso a Ele? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, Deus ordenou a Saul através de Samuel: vai, pois, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Por quê? Porque quando os filhos de Israel saíram do Egito para o deserto, os amalequitas os atacaram e tentaram destruí-los. Essa história está registrada em Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 13. Josué lutou contra eles, e Moisés foi ao monte e levantou suas mãos. Enquanto suas mãos estavam levantadas, Josué vencia. Mas quando ele estava cansado e suas mãos se abaixavam, então os amalequitas venciam. Assim, as suas 2 mãos tiveram de ser sustentadas para que os amalequitas pudessem ser vencidos.
Naquele dia, Deus disse a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Assim está escrito em Êxodo capítulo 17, versículo 14. Certamente há uma razão para Deus ter dado essa ordem, mas não entraremos em detalhes. Deus disse a Saul: vá e destrua os amalequitas, homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Saul foi. Ele destruiu os amalequitas e os animais, mas salvou Agag, o rei dos amalequitas, e preservou o melhor das vacas e ovelhas. Em outras palavras, ele obedeceu a Deus somente pela metade. Ele pensou que Deus era muito exagerado. Destruir o mal é razoável. Destruir tudo o que é bom não lhe pareceu certo. Assim, ele preservou tudo o que era bom. Ele exerceu sua vontade própria. Ele questionou a autoridade de Deus. Ele questionou a sabedoria de Deus. Ele pensou que era mais sábio do que Deus. Então Samuel foi até ele e Saul teve de enfrentá-lo e disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Samuel perguntou: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Saul respondeu: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Lemos assim em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13 ao 15. Então Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Como lemos em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Quando se trata das coisas de Deus, parece que a nossa tendência natural é sempre substituir aquilo que Deus deseja que demos a Ele por algo que pensamos que é bom. Verifiquemos acerca da oferta queimada. O que é melhor do que a oferta queimada? Ela é uma oferta que queima todo o sacrifício, nada é deixado. Se for uma oferta pacífica, você queima algo, dá algo para o sacerdote e guarda algo para seu próprio deleite. Mas com a oferta queimada, todo o sacrifício é queimado até as cinzas para Deus, como alimento dele. Não há nada mais elevado do que uma oferta queimada. Você está querendo dar tudo para Deus, todo animal para Deus. Você está querendo sacrificar, ser privado de algo para dar a Deus. Pensamos que isso é o melhor, o mais elevado. O que pode ser mais elevado do que oferecer a Deus uma oferta queimada? O que pode ser mais elevado do que sacrificar a Deus? Isso deve agradar a Deus tremendamente. Mas qual é o prazer do nosso Deus? Ele se deleita em ofertas queimadas e sacrifícios. O rebanho sobre milhares de montes pertence a Ele. Todos esses sacrifícios pertencem a Ele. Mesmo se você oferecer a Ele, na realidade já é dele. É apenas uma expressão para nós. Mas Deus se deleita em ofertas queimadas e sacrifícios, quanto que ouçamos a sua voz? Qual é o deleite de Deus? Somos os redimidos do Senhor. Supostamente devemos agradar a Deus. Essa deveria ser a nossa ambição. O apóstolo Paulo disse que tinha apenas uma ambição. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9, no original grego ele disse: sou ambicioso, seja na vida ou na morte, tenho a ambição de agradar a Deus. Esse deveria ser o nosso coração para agradar a Deus, para fazê-lo feliz. Mas muitas vezes tentamos fazer Deus feliz com o que nos agrada. Não tentamos descobrir o deleite de Deus, o que Ele realmente quer, o que irá agradar ao seu coração, o que o fará feliz. Falhamos em descobri-lo. Deus se deleita em ofertas queimadas e sacrifícios, tanto quanto atentemos à sua voz.
Em outras palavras, o deleite de Deus é que o ouçamos, e ouvi-lo não é apenas ouvir, mas também fazer. Isso é o que agrada a Deus. Mas quão frequentemente tentamos substituí-lo por algo mais? Todo o tempo a vontade de Deus é revelada a nós e tentamos substituí-la com algo mais. Observemos agora apenas um testemunho. Watchmani, um jovem na escola da obediência. Lembro-me do que aconteceu ao nosso irmão Watchmani. Quando ele era jovem, tinha uma namorada. Eles cresceram juntos e ele a amava muito. Depois de ser salvo, ele tentou conduzir essa garota ao Senhor, mas pôde falar com ela sobre qualquer coisa, menos sobre o Senhor. Ela não podia ouvir, mas ele ainda a amava. Certa vez, indo pregar e realmente estava diante do Senhor para buscar um verso. O Senhor deu-lhe o verso 25 do Salmo 73. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. O irmão Ni disse: a quem desejo na terra? Certamente ele desejava aquela moça. Bem, de qualquer forma, ele entregou a mensagem, mas depois que a deu, o Senhor tratou com ele. Você está desejando me seguir? Se você quer ser meu servo, ser usado por mim, se você quer ter poder para me servir, precisa me seguir plenamente. Ele disse a Deus: deixe-me somente tê-la. Quero te servir com energia dobrada. Quero ir a qualquer lugar que tu queiras que eu vá, se tu apenas me deixar tê-la. Ele tentou trocar, mas Deus nunca aceita nenhuma troca. Finalmente, o amor de Deus tocou seu coração e ele desistiu. E ele nos disse que depois que desistiu dela, trocou suas roupas por outras mais velhas, pegou uns cartazes evangélicos, foi para a rua e os colocou. Isso é verdadeiro com cada um de nós. Creio que você passa por momentos como esse. Quando Deus pede obediência, sempre tentamos trocar por sacrifícios e ofertas queimadas. Mas o que agrada a Deus é um coração que ouve atentamente a sua voz e obedece. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Assim lemos em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porque ouvir atentamente a voz de Deus é melhor do que ofertas queimadas e sacrifícios, porque a obediência é melhor do que o sacrifício. É muito melhor para nós obedecer do que oferecer algo a Ele. Dar-lhe atenção é muito melhor do que a gordura de carneiros. Sabemos que a gordura é a melhor parte do carneiro para ser queimada para Deus. Mas ele disse: o atender é melhor. Porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Porque no sacrifício ainda pode haver a sua vontade própria, e muitas vezes há. Mas na obediência ela precisa ser colocada de lado. Essa é a razão de a obediência ser melhor do que o sacrifício e o atender ser melhor do que a gordura de carneiros. Pensemos acerca de que a rebeldia é como o pecado de adivinhação. Compreendemos quão séria é a rebelião? Realmente entendemos a seriedade da vontade própria? Quer dizer, rebeldia é como o pecado de adivinhação. A adivinhação é quando você vai a um falso deus, a um ídolo ou a uma pessoa que lê a sorte. Você vai a alguém buscar por conselho e o segue. Isso é adivinhação, e a adivinhação é um pecado diante de Deus. É abominação para Ele. Nós temos o verdadeiro Deus, Ele é sábio. Devemos ir a Ele, buscar seu conselho, encontrar e fazer a sua vontade. Não devemos ir além do nosso Deus para buscar conselho de homens, de ídolos ou de espíritos malignos para segui-los. Isso é uma abominação para Deus. Você cometeria o pecado de adivinhação? Saul cometeu. Ele foi a uma feiticeira e tentou buscar conselho, mas Deus o proibiu de fazer isso. Se alguém disser: você cometeu o pecado de adivinhação, você poderá dizer: não, nunca fiz isso. Como poderia cometer o pecado de adivinhação?
Mas a rebelião é como o pecado de adivinhação. Você já foi rebelde? Você compreende a seriedade disso? Tornamos a nossa rebelião muito leve e dizemos: Deus é tão bom, Ele atende, Ele perdoa. Porém, todas as vezes que nos rebelamos contra Deus, cometemos um pecado de adivinhação. Atentemos que a obstinação é como iniquidade e idolatria. A obstinação é como iniquidade e idolatria. O que é iniquidade? É violação, delito, transgressão da autoridade, da soberania, da glória de Deus. Todas as vezes que inserimos a nossa própria vontade, cometemos iniquidade. Todas as vezes que inserimos nossa vontade contra a vontade de Deus, cometemos pecado de idolatria. Você ousaria adorar um ídolo? Certamente não. Mas quanto ousamos ser obstinados? Pense sobre isso. Vejamos ainda acerca da raiz da insubordinação. Estamos tratando com algo muito fundamental. É elementar, mas muito fundamental. Precisamos saber onde estamos. Você sabe por que nos rebelamos, por que somos insubmissos, por que desobedecemos a Deus? Basicamente é porque não sabemos realmente quem é o nosso Deus. Dizemos que sabemos quem Ele é, dizemos que sabemos que Ele é soberano, todo-poderoso, nosso Criador, nosso Deus, nosso cabeça, nosso Senhor. Mentalmente o fazemos, mas na verdade sabemos quem Ele é? Quando nos rebelamos, começamos a compreender que não conhecemos a Deus como pensamos conhecer. A falta de conhecimento de Deus é a raiz de nossa insubordinação e desobediência. Para que realmente nos submetamos a Deus e o obedeçamos, precisamos conhecê-lo. O nosso querido irmão Ni disse: Não conte quantas vezes você obedeceu, mas quantas vezes desobedeceu. Então você saberá onde está. Vislumbremos o teste da obediência. O teste da nossa obediência e submissão é provavelmente mais evidente quando surge esse assunto da autoridade delegada. Se você realmente sabe que vem de Deus, que é a sua autoridade direta, você ousa desobedecer? Você não ousa, muito embora o faça. Todos nós o fazemos. Mas especialmente quando nos deparamos com a autoridade delegada, então o teste é realmente severo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Assim lemos em Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 7. Desde o tempo de Noé, depois do dilúvio, Deus estabeleceu governo neste mundo por causa da maldade do homem. Ele estabeleceu governo para restringir o mal. Todo aquele que derramar sangue, o seu sangue deve ser derramado. Isso é governo. Por isso, Deus é a única autoridade. Não há autoridade exceto a de Deus. Por isso é Ele quem delega a autoridade àqueles que regem no governo. Eles são colocados por Deus para um propósito: manter a ordem, punir o mal e proteger o bem.
e por causa disso, devemos nos submeter às autoridades que Deus estabeleceu neste mundo. Se realmente compreendemos que a autoridade é de Deus, então não teremos problemas, porque não estamos nos submetendo ao homem, mas a Ele. Nosso problema é que se não conhecemos o que é realmente a autoridade, então não pensamos que estamos apenas obedecendo ao homem ou nos submetendo a ele, e temos grande dificuldade. Quando a autoridade está certa, ou quando achamos que está certa, então é mais fácil nos submeter e obedecer. Mas quando achamos que a autoridade está errada, nos submeteríamos ou obedeceríamos? Aqui está a diferença. Se realmente entendemos o que é autoridade, então podemos ver se a autoridade delegada está certa ou errada. Se você está sob essa autoridade, deve se submeter, mas isso não significa que deve obedecer. Para Deus, você dá submissão e obediência absolutas. Ao homem, você pode dar submissão absoluta, mas obediência relativa. Nenhum ser humano pode demandar obediência absoluta. Essa é uma prerrogativa de Deus. Devemos obedecer ao homem sob quem estamos até o limite da nossa consciência, porque a nossa consciência, quando não cauterizada, mas iluminada pelo Espírito Santo, é a voz de Deus. Pedro e João estavam pregando Cristo. Eles foram levados diante do conselho judaico, a mais elevada autoridade sob a qual estavam. O conselho proibiu-os de pregar em nome de Jesus, como se lê em Atos, capítulo 4, versículo 17 ao 20. E então eles demonstraram um espírito humilde, um espírito de submissão e disseram: obedecer a Deus ou obedecer ao homem? O que é correto fazer? Temos de obedecer a Deus. Se vocês quiserem nos colocar na prisão, iremos para a prisão. Não nos rebelaremos, mas não podemos obedecer, porque temos uma autoridade maior para obedecer. Este é realmente o teste, mas precisamos reconhecer a autoridade de Deus para executá-la. Vamos orar. Querido Senhor, estamos tocando algo que é estranho para nós. Oramos para que nos capacites a receber o que vem de Ti, porque Tu nos deste a Tua vida. Oramos para que sondes o nosso coração e nos conduzas para fora de nós mesmos, para Cristo, a fim de que possamos realmente aprender a submissão e conhecer a Tua autoridade. Pedimos em Teu precioso nome. Amém.